Fala pessoal, tudo bem? Eu sou André Justo, estamos aqui mais uma vez com um vídeo um pouquinho diferente para a gente explicar o que é esse mundo aí das Challenge Coins, o que são isso, se são medalhas, moedas, qual é a história por trás disso. Eu vou mostrar aqui também a minha pequena coleção, vou contar um pouquinho da história de cada uma e espero que vocês gostem. Tem bastante gente que já me segue aqui há muito tempo, bastante gente que segue lá no Instagram, André_Justo. Se por acaso você já segue aí desde longa data, agradeço muito. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se por acaso esse vídeo apareceu aí para você no YouTube e você nunca viu nenhum vídeo meu, nunca clicou aqui no canal nem no Instagram, seja muito bem-vindo. Eu peço para que siga, deixe também seu comentário, ative o sininho. E seu comentário é bem importante aí para a gente melhorar os próximos vídeos e ter um feedback também de como está a nossa preparação aqui. Então vamos lá? Bom, então, primeiramente, essas moedas, né, falando no português, elas não são medalhas, elas não são artefatos ou qualquer coisa que queiram chamar, oficiais do militarismo, da Federação Brasileira ou qualquer coisa assim, né? A ideia realmente é uma divulgação das unidades, das forças, de datas comemorativas, então não é nada oficial. A ideia realmente é divulgar a unidade, gerar um congraçamento com outros participantes e por aí vai, tá certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer. O nome de fato são Challenge Coins, a gente vai explicar mais para frente o porquê desse nome, qual o significado que ele carrega, mas é importante a gente entender que ela não é algo só do meio militar, então a sua história acredita-se muito, apesar de não ter uma história oficial que seja definitiva, mas ela é acreditada à parte militar de fato. Porém, hoje em dia, muitas organizações civis, instituições, decidem criar uma moeda dessa aqui para justamente comemorar alguma data ou então servir de reconhecimento, algum fato marcante daquela unidade também é uma forma de pertencimento de seus integrantes. Então, já adiantei esse outro assunto, né? Elas servem também para diversas situações. Então, uma delas é reconhecer um participante de uma unidade, de uma organização militar ou civil. Então, a partir do momento que esse militar, esse civil, esse integrante faz parte dessa organização, ele recebe uma moeda como essa aqui, por exemplo, do grupo de caça, para saber que ele é integrante, para ele guardar nas suas coisas, para ele ter na sua memória e se sentir realmente de fato pertencente àquela unidade. Pode ser também como um sentido de reconhecimento por algum feito. Então, às vezes uma pessoa, aí nesse caso pode ser interna ou externa daquela organização que tem a coin, reconhecer um serviço prestado, alguma coisa. É muito comum também, às vezes, quando a gente tem algum intercâmbio militar, alguma coisa assim. Recentemente a gente foi lá na Brigada Paraquedista, aqui no Rio de Janeiro, unidade do Exército, né, fazer um treinamento para relembrar alguns procedimentos para aterragem, né, depois de uma possível ejeção de um piloto de caça. Então isso aí a gente fez lá, eles ajudaram muito, deram instrução completa para a gente, relembrando muita coisa que a gente teve na academia. A gente fez a parte de treinamento, eles mostraram a unidade, então é uma forma de reconhecer todo aquele serviço prestado para a nossa unidade, tudo aquilo lá que vai ser útil, né? Foi útil como uma forma de conhecimento, seria um reconhecimento realmente, por isso que eles fizeram pela gente todo esse esforço, né? Então é mais uma forma aí. Algumas unidades também, né? Por exemplo, deixa eu achar aqui, essa daqui que é da minha turma, de AFA e Epicar, eu vou explicar cada uma depois, tá? Mas ela é feita justamente para venda mesmo, para os próprios integrantes, darem para seus familiares, darem para outros que não estão mais no meio militar, né, mas se formaram na turma, fizeram parte da turma, por aí vai. Então talvez não seja mais a ideia de trocar a moeda com alguém, né? Aí sim realmente pode ser
mais uma venda, alguma coisa assim. Uma moeda que também tem uma data comemorativa, por exemplo, essa aqui, né, do Dia do Aviador desse ano, né, essa semana praticamente, né, semana passada, que foi sábado, 23 de outubro, o Dia do Aviador, que é o primeiro voo do Santos Dumont. Essa aqui de 2021, então, ela realmente está à venda, né, quem montou essa moeda, pô, fez muito no capricho, e realmente ela está à venda porque a ideia é divulgar essa data, é um evento que só aconteceu naquela ocasião, né, porque realmente é de 2021, tem o voo do Gripen aqui, então tudo isso aí tem aqui 115 anos, né, então 115 anos é 2021, então realmente é de uma data específica, não faria muito sentido essa moeda perdurar ao longo dos anos, né, vamos dizer que ano que vem, no próximo Dia do Aviador, 23 de outubro, ela perderia sua validade em questão de venda e por aí vai. Mas é claro que aí tem que daqui anos ela vai ser rara, porque foi uma data comemorativa e por aí vai. Mas aí eu quero dizer que algumas assim a ideia realmente é mais a venda, tá? Mas no geral, principalmente quando ela representa uma unidade, uma organização militar que seja, a ideia seria uma troca, um intercâmbio e até em eventos, em operações, exercícios, treinamentos grandes, o pessoal leva as moedas das suas unidades para fazer essa troca. Então também a ideia já pega um outro sentido que é realmente não ser tão comum todos terem, né? Então, digamos assim, realmente a moeda do grupo de caça tem vários que pedem para mim, mas eu não tenho um monte para trocar, eu também não tenho muitas à disposição, né? Então, algumas operações grandes, o pessoal do esquadrão decide distribuir e aí sim a gente tem a oportunidade de trocar com os demais. Mas, por exemplo, agora, a não ser que eu pegue uma das minhas aqui, eu não tenho nenhuma para trocar do meu esquadrão. Então agora vamos na origem do nome, né? Challenge Coin, para quem não sabe, seria algo como moeda desafio, desafio da moeda, alguma coisa assim. Então isso aí remete a eventos, congraçamentos, reuniões em bares, por exemplo, que o pessoal está bebendo, né? Digamos, um pessoal daquela organização em si, ou, por exemplo, de uma aviação específica, vamos colocar um exemplo do exército, quem é da artilharia, então uma coisa assim, um evento que seria só deles, alguém lá pega a sua moeda, então eu dei o exemplo do exército, esse aqui que meu amigo me deu do exército, Felipe, o pessoal pega, alguém, né, pega e coloca na mesa essa moeda, a partir daí todo mundo tem que pegar a sua moeda, né, aí tem várias regras, né, poderia ser, por exemplo, da aviação de caça, alguém pegar do seu esquadrão de caça, não necessariamente uma da aviação de caça, e aí coloca na mesa e quem não tiver, ou tem que beber a sua bebida toda, ou pagar uma rodada de bebida para todo mundo. Então seria mais ou menos essa a ideia do desafio. Claro que isso aí varia de país para país, varia de organização para organização, instituição, se é militar, se é civil, do local que se está também, né, comemorando, congraçando, então tem diversos formatos, essa mística aí do desafio, mas a ideia geral é essa e é o que remete ao nome. Outra coisa bem interessante é que, de fato, né, essa moeda, vou pegar aqui de novo a do meu esquadrão, ela não é simplesmente dada assim, passada na mão, coloca na mão do outro, tem toda uma forma formal, né, por assim sendo um pouquinho repetitivo, mas de passar essa moeda. Então, um dos melhores cumprimentos que nós temos, né, com outra pessoa é o aperto de mão, né? Tanto é que isso aí vem de longos tempos, como se fechar um negócio, como se fechar um combinado, um acordo, um contrato, então sempre é simbolizado pelo aperto de mão. Até lembrando uma das cenas do Django Livre, o cara só ia fechar o negócio lá da venda do escravo se apertasse a mão dele. E aí o outro não queria apertar e aí para ele não ia ter validade nenhuma o negócio, mesmo tendo dado dinheiro, assinado, tudo mais. Então, realmente o aperto de mão é uma forma muito valorosa que nós, seres humanos, utilizamos para cumprimentar um ao outro, né? Então, a Challenge Coin ela é passada dessa forma, através de um aperto de mão. Então, quem vai passar a moeda, coloca a moeda na sua palma da mão e cumprimenta o outro, e aí sim é passada de uma mão para outra, certo? Tem um aperto de mão de fato e ela é passada. Então,
Isso é bem interessante para quem está conhecendo, né? Para quem quer saber um pouco mais e também para já fazer certo a primeira vez que vocês forem passar uma moeda e receber. Então, outra coisa bem legal, né? Essa minha coleção eu acabei recebendo, a do Esquadrão, fui recebendo, teve de encontro de turma, algumas outras que me mandaram, outras que eu recebi quando eu me formei na aviação de caça e por aí vai. E aí, quando eu fui vendo, eu tinha algumas, achei esse suporte legal, comprei e agora eu tenho várias, mas a maioria realmente eu recebo, alguém me manda, algum evento que eu participo, alguma coisa assim, né? Mas tem muita gente que tem grupos de WhatsApp, Telegram e tudo mais, e vão trocando, vão se falando, combinam de quando vai num lugar já levar um monte para trocar, né? Claro que aí no caso ele tem que ter repetida de alguma, mas aí o pessoal leva justamente para ter esse intercâmbio e continuar aumentando sua coleção, né? Para quem não sabe, no militarismo tem uma regra, digamos assim, que quando a gente vai numa outra unidade, né, pelo menos no nosso caso, os pilotos, a gente pousa em um lugar, a gente tem que ir lá falar com o comandante. Então, eu vou dar um exemplo recente aqui, pousei lá em Anápolis, a gente foi lá falar com o comandante da Ala 2, né, que vai passar a ser base aérea de Anápolis novamente, mas então tem esse costume. E corriqueiramente que a gente vai se apresentar para o comandante, a gente vê, muito comum eles terem uma coleção bem grande de moedas, né? Suportes maiores que esse aqui meu. Já vi um que era do tamanho de uma mesa de escritório, ficava atrás da mesa dele e com várias fileiras, né? Esse meu aqui tem 4 tímidas fileiras. Então é algo bem interessante que a gente vê que é muito valorizado, né? Se vocês pesquisarem na internet, vão achar presidentes, os diversos presidentes americanos recentes, Bill Clinton, o Barack Obama, o Trump, todos eles têm uma coleção de moedas atrás das suas mesas. Cada um tinha seu costume, alguns, né, como o Barack Obama, ele ia fazer aqueles voos em helicópteros, no Força Aérea 1 ele sempre entregava para os membros da tripulação, né? Mas aí cada um tem a sua postura, mas é interessante vocês saberem que desde antigamente até hoje isso aí é muito cultivado e hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né, com as mídias sociais e tudo mais, isso aí tem tomado esse vulto um pouquinho maior, todo mundo de certa forma conhecendo isso aí, né? No meio militar é extremamente comum, extremamente conhecido, mas no meio civil também tá sendo legal isso aí que o pessoal tá fazendo para datas comemorativas e para suas unidades. E de fato é algo muito legal. Imagina você, sendo um civil, a sua empresa ter uma moeda com a identidade, às vezes até mesmo um número que você tem de pertencimento daquela empresa, ou às vezes ela tendo diversas filiais, uma só com a sua cidade lá. Imagina o quanto isso seria legal. E aí você poder trocar ou simplesmente deixar de lembrança para os próximos anos, aí quando você já não pertencer mais à empresa. Então, a ideia é bem interessante. Bom, então, claro, não sei tudo sobre o assunto, a minha coleção está aumentando aos poucos aqui, tem muita coisa que eu vou aprendendo também. Para fazer esse vídeo também pesquisei algumas coisas, então fiquem à vontade aí para colocar dúvidas nos comentários. Quem tiver histórias interessantes, tiver a sua moeda, conte como recebeu, vai ser legal. E eu sempre respondo todos os comentários aqui dos vídeos, tá? Então não importa o número aí, eu vou levar o tempo que seja para responder e ler todos. Bom pessoal, agora o último momento do nosso vídeo, eu vou mostrar algumas moedas aqui que eu separei para contar uma pequena história para vocês de como eu recebi elas. Moedas, muita gente pergunta, eu posto os meus stories lá no Instagram. Até esse foi um dos motivos para eu criar esse vídeo. Então, o pessoal perguntando, pô, como que é essa moeda? Como que funciona? Civil pode ter? Eu posso comprar uma? Posso ter? Então, acho que vocês já sabem a resposta para a maioria dessas perguntas, mas só dizendo o que motivou eu também a agora mostrar a coleção um pouco. Então, vamos lá, começando aqui pelo do meu esquadrão. Então, aqui essa é do grupo de caça. É uma moeda que tem aqui o primeiro esquadrão do grupo de caça, né, que é o que foi para a guerra, o Jamboque. E aqui no verso tem a campanha da Itália, que foi lá nos céus da Itália que a gente
combateu na Segunda Guerra Mundial. Essa aqui que eu já comentei antes, né, do aniversário do voo do Santos Dumont, né, dizendo assim, primeiro voo mais pesado que o A, que realmente foi o 14 bis, 23 de outubro na França, um brasileiro ousava sonhar. E aí o sonho de tantos, tem 3 Gripens aqui atrás voando lá em Brasília, nosso futuro próximo. Então aqui tem da minha turma também, né, a minha turma é 2005 EPICAR e 2008 AFA, eu entrei em 2007 na EPICAR, né, na época tinha prova do terceiro ano. Então esse aqui é bem legal, que foi próximo do encontro de 15 anos, mas com a pandemia a gente não conseguiu de fato ter a distribuição da moeda, mas é bem interessante que ela mostra a união, né, entre as duas turmas. Na verdade é a mesma turma, né, dando continuidade, mas tem alguns que só fizeram parte da AFA e outros também que só fizeram parte da EPICAR. Legal. Essa outra aqui, quem já me acompanha aqui no canal, vê que diversos vídeos meus eu faço combate BVR, combate visual com jogadores reais, né? Então alguns são do grupo virtual Fábio Operações, né? É um grupo bem legal que tem até um plano de carreira do piloto lá, a formação. E aí aqui a moeda, né? Um lado é a bolacha deles e o outro tem bastante coisa de BVR e diversos valores bem interessantes, além do F5 contra o Gripen aqui. Eles mandaram para mim essa daí, agradeço aí o pessoal. Essa aqui é do GDA, né, primeiro grupo de defesa aérea, fica lá em Anápolis. A gente operou lá, é uma moeda comemorativa de 40 anos, né, 2019. E o meu esquadrão, ele ficou bastante tempo lá, quase 1 ano e meio, porque a nossa pista ela entrou em manutenção e é isso aí, demorou bastante tempo, a gente não estava operando aqui do Rio, então a gente ficou muito tempo lá em Anápolis e aí foi a época que eu recebi essa moeda. Essa outra aqui, o Pereira, meu amigo que me mandou, é da turma dele, da EPICAR, né? A turma Atlas, entrou em 2009. Então agradeço isso aqui, foi do encontro de turma de 10 anos, né? E ele me deu, inclusive, aqui, ele recebeu. Agradeço, hein? Essa aqui é bem interessante, muito legal a história, né? Aqui tá United States Defense Attaché Office, Buenos Aires, Argentina, né? Esse aqui é quando eu servia lá em Campo Grande, eu trabalhava na SCOAN, que é uma seção que cuida de trânsito de aeronaves militares, e aí quando eles pousaram lá nessa comitiva americana, com aeronave americana, eu fiz toda a parte de desembaraço alfandegário, recolhimento de passaportes, levei eles lá para a parte da alfândega para fazer todos os trâmites, porque era o primeiro local que eles estavam pousando no Brasil, né? Então, eles têm um escritório, né, do Departamento de Defesa americano lá em Buenos Aires, digamos assim, eu também não sei muitos detalhes, mas é como se ele fosse, de certa forma, responsável por um pouco da parte estratégica na América do Sul pelos americanos, né? Então, tem escritório na Argentina e aí quando eles pousaram no Brasil, eles me deram essa moeda aqui pelo apoio. E aqui no outro lado tem a bandeira argentina. É bem legal e é interessante justamente a gente saber essas histórias, né? Essa daqui foi a moeda de especialista da aeronáutica, né? Que são os graduados, os sargentos que se formam na EA. Essa aqui é a Karina que recebeu. Então tem aqui uma parte do hino do especialista, da canção do especialista. E é bem interessante, né, que o símbolo deles é a engrenagem, né, porque se encaixa totalmente aí no contexto da aviação, e esse aqui ele ainda gira, né, então é bem legal, bem interessante. Bem legal. Essa outra aqui foi quando eu participei da Cruzex em 2018, então recebi essa moeda e todos os participantes receberam, né, então realmente é uma memória bem legal da gente ter, lembrar de como foi a missão. Essa outra aqui, que é a maior, do meu amigo Felipe, do Exército, da ESACOSAI, né, que é a Escola de Artilharia Antiaérea do Exército. Então ele foi instrutor lá, e aí ele me deu essa moeda. Bem legal aí pra gente lembrar de todo o apoio que eles prestam aí pra gente. Diversas missões a gente já fez juntos. Bom, pessoal, foi isso. Só tá faltando aqui a que eu recebi quando eu concluí o curso de aviação de caça. Ela é bem parecida com essa. Depois eu vou achar, eu comento com vocês aí
coloco no Instagram também, deve estar perdida. E aquela é uma das que mais valem, né? Mas agradeço a presença de todos, obrigado por estarem aqui com a gente. Deixe suas sugestões, o que acharam do vídeo. Quem estiver vendo aí no chat ao vivo, agradeço sempre aí, que estão todas as terças-feiras aí, quando eu coloco o vídeo novo aqui no canal. Espero que tenham gostado e podem deixar aí outras sugestões de conteúdos assim, ligados à aviação de caça ou tradições militares, o que quer que seja. E dentro do possível, vou correr atrás de trazer aqui para vocês. Então, um grande abraço e até a próxima.